Olá, alunos! Voltamos para mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4, ainda falando sobre recursos importantes do nosso menu Ferramentas. E aqui, à medida que nós passamos o menu Ferramentas, nós vamos encontrar um recurso chamado Macros. A coisa mais importante a se saber sobre as macros é a parte teórica. Quando aparece em prova, aparece, claro, a possibilidade de indicar que está acessível através do menu Ferramentas, Macros, mas também é muito relevante o usuário lembrar que é uma macro dentro do nosso LibreOffice Writer 4.4 e quais são as suas funções. Então, a primeira ideia é: macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos. Até gostaria, se tu está com teu caderno de anotação aí em casa, anota esse conceito teórico sobre macros que vale para o nosso LibreOffice, nesse caso o LibreOffice Writer 4.4. Coloca lá. Dentro do LibreOffice, então, macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos em uma determinada linguagem específica, uma linguagem de script, que pode ser aqui algumas linguagens que são usadas através do LibreOffice. Mas a base é: macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos. Quando o usuário grava uma macro ou cria uma macro, ele pode instituir nessa macro alguns comandos, como, por exemplo, eu poderia indicar que a minha macro tem a seguinte sequência de comandos quando eu for criar ela: negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. Então, quando eu executar essa macro, ele vai fazer negrito, itálico, sublinhado, vai salvar o documento e vai imprimir, porque uma macro grava uma sequência de comandos. Então, quando se cria uma macro, se atribui essa sequência de comandos e a macro vai lá, quando executada, executa essa sequência de comandos. Então, macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos e depois tu pode executar a macro desejada. Para executar uma macro que foi gravada ou que está disponível no teu sistema, o usuário clica no menu Ferramentas, opção Macros, e lá nós temos a opção Executar Macro. E aí, quando tu clica na opção Executar Macro, ele exibe uma caixa de diálogo e tu pode, então, escolher a macro que tu deseja aplicar. Então, o usuário clica no menu Ferramentas, Macros, escolhe Executar Macro, ele vai exibir uma caixa de diálogo e, a partir daí, o usuário pode escolher que macro ele deseja executar. Então, ele exibe a caixa de diálogo e, nessa caixa de diálogo, nós podemos escolher ali, por exemplo, minhas macros, e ali tem várias macros prontas, mas também macros que o próprio usuário tenha criado, porque muitas vezes o usuário vai criando as suas próprias macros relacionadas a esse ou a outro documento. Como, por exemplo, ali eu criei uma macro chamada Rodrigo, e se eu executar essa macro, ele vai realizar as tarefas que eu demandei, que nesse caso eu atribuí a essa macro salvar e imprimir. Então, quando eu executar essa macro chamada Rodrigo, como eu gravei a sequência de comandos salvar e imprimir, quando eu executar, ele vai salvar o documento e vai imprimir. Porque essa é a função do recurso do menu Ferramentas chamado Macros, permitir gravar uma sequência de comandos para que depois essa mesma sequência possa ser executada automaticamente pelo sistema quando o usuário demandar a execução dessa macro. A macro também tem um fator interessante para efeito de provas de concurso, porque existe um vírus, uma variante, uma tipificação de vírus chamado vírus de macro. E esses vírus chamados de vírus de macro atacam essas funções automatizadas dos programas ou dos arquivos gerados através dos programas de pacotes Office, como o próprio LibreOffice. Então, os chamados vírus de macro, eles tentam atingir essas funções automatizadas que nós temos aí chamado macros. Certo, pessoal? É isso que nós tínhamos sobre o conceito de macros. Até o nosso próximo vídeo. E se gostou, não esquece, deixa o gostei. Até lá. Bons estudos!